Bem, pessoal, vamos dar início aí à nossa parte 2, né, da aula 3. Lembrando que nós dividimos em 4 partes. E agora vamos lá para os nossos primeiros passos, né, que nós vamos dar em HTML. Então, vamos abrir a apresentação aí que foi preparada. Essa apresentação usa uma parte da apostila, uma parte de outros conteúdos que foi preparado por mim, tá? Então vamos lá. Primeiramente, primeiros passos do HTML, lembrando que nós estamos trabalhando na versão 5 do HTML5. Como que se programa o HTML? Na verdade, o HTML é uma linguagem de marcação. Já foi falado, né? Ele não é uma linguagem de programação. Por mais que a gente fale, vamos programar para a internet, vamos programar o nosso site, esse é um vício de linguagem, porque, como foi dito, né? O HTML ele é uma linguagem de marcação, ele marca o nosso texto, ele marca a nossa figura. O HTML pode ser escrito em qualquer editor de texto, exemplo, bloco de notas. Também já foi falado, e seu conteúdo deve ser salvo como um arquivo de extensão .html. Tá? Então, todo o arquivo a gente vai salvar ele .html para quê? Para ele poder rodar dentro do nosso navegador. Ah, mas eu preciso jogar para o servidor. Lembrando que ele não é uma linguagem de servidor, ele é uma linguagem de cliente. Então eu posso testá-lo dentro da minha própria máquina, que é o cliente, tá? Que ele vai funcionar normalmente. Tá? Então não precisamos de uma linguagem, de um servidor para rodar. A partir daí ele pode ser aberto, visualizado em qualquer navegador, como eu acabei de dizer. Então, pessoal, nós já vimos essa introdução, eu vou estar repetindo para vocês, né? Então, eu sempre vou trabalhar com a apresentação e com o nosso bloco de notas. Lembra que eu falei na primeira apresentação nossa? A gente vai trabalhar com a parte prática, tá? Então, pessoal, vamos lá, uma coisa muito importante. Eu posso já definir aqui a minha linguagem, tá? Eu vou aqui, ó, na hora que eu vou trabalhar com o Notepad, tá? Para o Notepad, para ele já fazer as linguagens de marcação, olha aqui, esse aqui foi o exemplo que nós mexemos na aula passada, tá? Mas ele já foi salvo, então eu vou fechá-lo. Vamos deixar um em branco. Aí eu venho aqui, ó, linguagem HTML, né? Olha lá, ó, começa com H e HTML. Porque na hora ele já vai colocar as minhas tags, tá? E nós também podemos já formatar a acentuação dele. A gente vai aqui em formatar codificação UTF-8 para não ter problema de acento. Só que a gente depois vai ver que tem uma programação aí que a gente possa inserir para ficar dentro do nosso site, tá? Que fica mais fácil para a gente trabalhar, tá bom? Então vamos preparar o nosso ambiente. Então primeiramente, tá, pessoal, vamos começar lá, ó, HTML. Olha lá, como eu já pus a formatação, tá? Lembrando que se eu apertar o Tab ele já preenche, ele já vai mostrando as minhas linguagens. Eu começo com HTML. Só aumentar um pouquinho aqui para vocês, fica mais fácil. Olha lá, e vou terminar com o meu HTML. Para aumentar as letras, tá, pessoal? Ctrl mais e Ctrl menos, tá bom? Então vou lá, barra HTML para fechá-lo. Eu já prefiro fechá-lo, tá? Eu começo e fecho. Essa é a minha estrutura principal. O head, para definir os nossos cabeçalhos, o nosso cabeçalho da página. Aí eu vou em title, não preciso nem escrever completo, aí eu vou pôr aqui, ó, título da página e vou fechar a barra title. Aqui. Tá, depois aí nós já fechamos o
o nosso cabeçalho. E vamos colocar o nosso corpo. E fechamos o nosso corpo também. O corpo da página. Vamos lá. Então, pessoal, olha lá, ó. Ele fica dessa maneira. Título da página, né? Barra read, eu fechei o meu corpo e comecei ele, tá? Ah, tem um errinho aqui, ó. Sempre quando ele tem que ficar em azul, sempre com alguma coisa está errada. Eu não fechei o title aqui, ó. Sempre em azul, tá? Ótimo, vamos salvá-lo. Então, assim, arquivo, salvar como. Pessoal, sempre escolha uma pastinha, ó. Eu tenho a minha pasta aqui, eu vou escolher ela, tá? Eu vou criar uma outra uma subpasta aqui, páginas, para colocar os nossos exemplos, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, da aula 1 a gente colocou como exemplo 1, né? Então, nós vamos colocar aqui como vamos colocar aqui como exemplo 2. Exemplo 2 ponto HTML, tá? Exemplo 2 ponto, a gente escolhe o tipo, Hypertext Markup Language, né, que a gente já sabe, ó, porque é o HTML. Aí na hora que eu for salvar, é o exemplo 2 ponto HTML, e aí eu salvo, tá? Vamos abrir a nossa pastinha. Olha lá, páginas. Depois que eu abro ela, exemplo 2. Tá? Então, pessoal, olha lá, título da página. Pessoal, é o seguinte, dependendo do navegador, da versão do Windows, tá? Aqui, ó, pode ser que a acentuação não aparece legal no primeiro momento. A minha tá aparecendo, ó, título da página. Eu vou trocar esse título da página. Vamos usar um aqui, ó, só para vocês verem, né? Eu venho aqui, pá, e vou colocar olá, aquele velho exemplo, né? Olá mundo. Vou salvar. Eu salvo, volto aqui na minha página e, ó, eu vou apertar. Deixa eu fechar aqui, só deixar a nossa. Vou apertar F5. Olha lá, e ele aparece Olá Mundo. Lembrando, se não tiver o acento, calma que a gente já vai chegar nessa configuração da acentuação, tá? E dependendo do navegador que vocês usarem, possa ser que não funcione. Pessoal, eu falei para vocês, lembra? Ó, não fique só com o navegador. Então, dependendo de onde vocês estiverem, vocês podem usar outros navegadores. Vocês veem aqui no exemplo 2, ó. Vai lá em abrir com, tem lá o Firefox e o Internet Explorer. Vamos fazer um teste no Firefox. Tá? Olha lá, ele também apareceu o título Olá Mundo, com o meu padrão. E olha lá, o título que aparece aqui na parte superior, os dois, olha lá. Olá Mundo. Perfeito? Tá? Então, continuando aí a nossa apresentação. Perdão que eu vou ter que abrir aqui a minha de novo, que eu acabei fechando ela. Vamos lá. Vamos voltar para o Ava. Lembrando que nós estamos aqui na parte 2, né? Então vamos lá, nós fizemos o primeiro teste. Então, só para relembrar, né? Eu abro e termino o meu cabeçalho, read barra read. Dentro do cabeçalho vai o título da página,
body barra body. Essa é a nossa estrutura principal. Agora, dando isso a gente já tinha visto na outra aula, estamos revisando para a gente continuar. Agora, pessoal, nós já tínhamos visto também, mas agora vamos com mais detalhe. Eu tenho aqui, vou colocar dentro do meu body teste, teste e teste, tá? Um textinho, um texto comum. Vou salvar ele. Na hora que eu salvo esse teste, vamos lá ver como que ele fica. Lembrando, eu estou na minha página, ela está em branco, eu preciso atualizar. Eu vou lá no teclado, aperto F5 e olha lá, teste, teste, teste. Ele aparece sem marcação, a gente só marcou um texto, a gente não fez nenhum tipo de formatação, nenhum parágrafo, nada. A gente só pôs o texto. Se eu mudar de linha, tá? Vamos fazer um outro teste aqui, se eu pôr aqui na linha de baixo, teste 1, teste 2. Se eu colocar na linha de baixo, vou salvar. Não esqueçam de salvar. Se não salvar, pessoal, nós não conseguimos atualizar lá a nossa página. Aperto F5. Por mais que eu coloquei na linha de baixo, ele não foi para a linha de baixo, ele continuou na mesma linha, porque eu tenho que inserir uma marcação. Então, continuando o nosso exemplo, vamos lá. Vamos para a próxima página. Tá, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai trabalhar com layout, né? O que é o layout? É o posicionamento do conteúdo nas nossas páginas. Em HTML5 nós já pensamos nesse layout, né? Olha aqui o da página da UOL. Eu tenho um cabeçalho, tá? Eu tenho um menuzinho, né? E tenho uma propaganda, que vai ser um conteúdo. Depois eu tenho uma parte de notícia, a notícia principal e assim por diante, tá? Se vocês olharem, nós podemos ir lá no Google fazer uma busca e ver que tem vários tipos de layout para o HTML, tá? Conforme nós queremos trabalhar. Então, lembra que a gente já lá na semana passada a gente falou da introdução, falou para a gente definir já o nosso layout, colocar no papel, né? E então eu venho aqui, escrevo layout, vou no meu navegador, escrevo layout HTML5. E aí eu venho aqui em imagens, tá? Ele aparece várias imagens, né? E eu posso escolher um layout. Por exemplo, se eu quiser escolher esse daqui, né? Ele vai ter lá o meu menu de navegação, ele vai ter um cabeçalho, ele vai ter o conteúdo da página, ele vai ter o rodapé, tá? Então existem vários, aqui tem outro, posso trabalhar diferente. Eu tenho o cabeçalho, o conteúdo principal, o conteúdo primário, uma slide bar. Esse daqui é muito parecido com o do Facebook, tá? E o meu rodapé, tá bom? E aí eu defino a minha aparência, mas como eu vou fazer isso já pensando no meu código fonte, tá? Pensando lá na minha página. Pessoal, eu defino da seguinte maneira. Depois, né? Olha aqui, eu tenho header dentro do corpo, lembrando tudo dentro do corpo. Nave, que seria o menu, seção, que é para definir o conteúdo, né? E depois o footer, que é o rodapé. São 4 partes que a gente vai dividir. Então, vamos lá no na nossa página, vamos apagar esse texto aqui, A gente sempre está trabalhando dentro do exemplo 2 agora. E aí eu vou definir o meu corpo, o conteúdo, o layout do meu corpo, né? Então, ele fica um pouquinho para frente, né? Lembrando que a gente vai dar um espacinho lá seguindo, né? Que fica mais estruturado. Então vou lá, header. Eu já tenho aqui, posso escolher e apertar o tab e vou lá,
cabeçalho e depois fecho ele, barra header. Vou dar um espaço, nave, menu, barra nave, seção, barra section, footer, que é o nosso rodapé, perfeito. Então, pessoal, olha lá como é que fica. Eu tenho então dentro do meu body 4 divisões: uma divisão do cabeçalho, uma divisão do menu, uma divisão da seção, uma divisão do rodapé. Vamos ver como é que ele fica. Nós salvamos, vamos lá para o nosso site, Olá Mundo, o título ficou Olá Mundo ainda, apertamos F5, olha lá, cabeçalho, menu, seção e rodapé. Lembrando, quem tiver problema de acentuação aí, o do C cedilha, fica tranquilo que já já a gente vai chegar nessa parte e vamos arrumar as nossas acentuações, tá? Olha lá, ele parece dividido, só que está escrito, porque a gente pôs o texto lá, ele não aparece a sua formatação. Isso a gente vai colocar no JavaScript depois, tá? Para dar uma formatação nesses espaços. Então deixa lá na frente, a gente vai ver como é que faz isso, tá? Talvez aí na semana 7, né? A gente vai ver como é que dá essa cara para esse menu. Perfeito? Dando continuidade. Eu posso, né? As minhas sessões, só para vocês verem como é que ela funciona melhor, tá dividindo. Perdão. Tá dividindo elas como está dividido aqui, ó. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, seção de notícias, seção de esporte, vamos colocar mais uma seção aqui para seguir o nosso modelo. Deixa eu ver lá, lazer, e vamos salvar. Perfeito? E aí nós salvamos, colocamos lá F5, né? E aí nós estamos já dividindo as nossas partes aí. Vamos pôr que vai ser um site aí de notícias, né? Tipo um jornal. E aí ele vai falar de notícias, esporte e lazer, tá? Tem o seu cabeçalho e o seu rodapé. E o seu menu, né? O menuzinho onde vai ter as opções para a gente estar navegando, tá bom? Agora, dando continuidade, então nós aprendemos a questão do nosso layout, né? É bem facinho, tá, pessoal? Nós temos lá o cabeçalho, não é o cabeçalho da página, aqui é o cabeçalho do meu body, do meu conteúdo que vai ser exibido, a nave que define o menu, seção onde vai os conteúdos propriamente dito e o meu rodapé, tá? Agora, pessoal, é o seguinte,
Alguns navegadores, dependendo da configuração do Windows, pode que não esteja aparecendo a acentuação. E isso nós temos que já definir, nós vamos deixar definido no nosso site, para não ter mais problema, tá? Então, primeiramente, ó, toda vez que a gente vai começar aqui na nossa apresentação, é a parte que a gente vai trabalhar agora, tá? Onde doctype e HTML. Então aqui, ó, eu tenho, olha para vocês verem, o doctype HTML, que eu vou definir o tipo do meu documento, tá? Eu defino que esse documento vai ter um tipo HTML, tá? Então olha lá, doctype HTML, legal? Ele é um comentário definindo aí que é o meu documento é um HTML, tá? Depois nós vamos ter que definir o seu conteúdo, que ele é português. Então dentro do HTML eu vou ter uma propriedade. Agora lá a gente já sabe que isso é uma tag. Nós temos as tags, todas essas são tags, né? São as tags iniciais. Depois a gente vai ver as tags que programa dentro do corpo. Mas toda tag, né? Não toda, não, algumas tags têm suas propriedades. E aqui a gente vai ter o lang igual, né? Entre aspas, o seu conteúdo PT-BR, português brasileiro, tá? Então é importante que eu esteja para quê? Para não dar problema na minha acentuação, tá? Então quem não estiver vendo os acentos corretos, com isso nós resolvemos. Aproveitando aqui, em vez de a gente digitar, e aí é dentre aspas, cuidado para a gente não confundir os símbolos, tá? Então olha lá, lang, nós temos a nossa propriedade, tá? Agora aqui embaixo do title a gente tem que colocar o UTF-8, tá? O nosso meta. Esse meta é uma propriedade também que fala do padrão ISO, né? Que é o padrão dos navegadores, padrão de rede, é onde a gente vai definir o tipo de acento. Então é assim, do teclado universal, o nosso vai falar o UTF-8, o código, né? UTF-8. Então nós vamos colocar lá embaixo meta, fechamos aspas. O meu não estava com problema de acentuação, o meu aceitou, né? Mas quando eu jogo para um servidor, maioria das vezes vai ter esse problema. Principalmente se o servidor, todos os maiores servidores são Linux, gerará esse problema de acentuação. Aí eu salvo. Se vocês estavam com problema de acentuação, é só salvar, inserir esses códigos e apertar F5. E aí ele vai estar legalzinho a acentuação. A minha não deu para ver porque já estava a acentuação correta, tá? Mas olha, agora a gente começa a dar uma cara para a nossa página, aumentando um pouco o conteúdo, o tipo. O HTML vai com a propriedade lang pt igual, né? pt-br. Depois o meta, né? Para definir a meta de caractere, né? O código UTF-8, onde vai ter os nossos acentos brasileiros, tá? Que ele vai permitir. E aí o resto, o conteúdo do nosso corpo. E aqui já vai ficando a nossa página inicial, e o nosso exemplo 2, tá? Exemplo 2.html foi o nome que nós demos. E para finalizar, tá? Dentro do meu body eu tenho o conteúdo que eu posso estar definindo as suas propriedades também, tá? Então, pessoal, dentro do body nós temos as suas propriedades, tá? Igual lá no HTML a gente teve o lang, o body nós vamos ter as propriedades que a gente vamos trabalhar, tá? Começa a partir da versão 3, mas nós estamos, né? O nosso body, né? Ele passa a ter esses atributos, essas propriedades. Podemos chamar de atributo ou de propriedades, tá? Dentro do body eu vou ter a propriedade background,
que eu vou trabalhar como uma imagem de fundo. Teste, que eu vou definir a cor do texto, tá? Então vamos um por um, tá? Eu tenho o link que define as cores do link, a link que define depois que a cor do link já clicado e depois do link visitado, e BG Color, que é a minha cor de fundo, tá? Todos eles explicam, ó, body, BG Color igual, e aí eu vou colocar a minha cor de fundo. Tá, então, ó, vamos lá. Vou pegar aqui. Vou no meu body e vou colocar um atributo BG Color igual, tá? E aí, pessoal, eu tenho que trabalhar com uma tabela de cores em HTML. É só vocês virem aqui, vamos pesquisar, ó, tabela de cores HTML. Tabela de cores HTML, tá? Então, ó, vamos clicar aqui, vamos ver se tem alguma lá. Clicando em imagens, olha lá, tem uma tabela com todas as cores que nós podemos utilizar, tá? Deixa eu pegar uma aqui. Aqui tá melhor pra gente ver. Tabela de cores em HTML. Olha lá. Aqui são as minhas cores, tá? Que eu posso utilizar. Então, eu gostei muito do azul escuro. Eu posso escrever o nome da cor? Eu posso escrever o nome da cor, pessoal. Só que variar de acordo com os navegadores. Então, trabalhem com os códigos, tá? São códigos hexadecimais. Então, eu vou pegar esse azul escuro aqui, 0505A5. Então, eu coloco aqui, ó, hashtag 0505 e vou fechá-lo. Depois nós vamos salvar e vamos ver como é que ficou no nosso navegador. Vamos lá no Olá Mundo, aperta F5, tá? Opa, ficou preto. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Então, 0505, vamos ver lá o que eu pus aqui, porque ele ficou pretão. 05, eu pus 05, ó. Então, vamos pôr aqui A5, coloquei errado, tá? Perfeito, vamos salvar. Volta lá, aperta F5. Se ele tiver uma cor que não identifica, ele coloca preto, tá? Então, olha lá, o azul escuro, legal? Só que eu quero colocar o meu texto. Então, vem aqui, ó, coloco também a propriedade teste de texto, né? Igual, teste, igual. O branco é FFF. São sempre 6 caracteres, que vai de 0 a 9, de A a F, que são códigos hexadecimais. Vou salvar e aperto F5 para atualizar. E olha lá, né? Fundo azul e letra branca. Já ficou aí mudou o nosso layout. Legal, pessoal? Então aqui eu tenho algumas propriedades do body. Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai usando elas. Hoje a gente usou o BG Color e o teste para definir uma cor, tá? Então, pessoal, estamos encerrando essa parte 2 e até a nossa aula 3, parte 3. Tá? Até breve.